Glória a Deus. Então nós vamos dar início na mensagem da palavra do nosso Deus para a nossa edificação nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo venha comunicar a nós tudo que nós precisamos ouvir e aprender do Senhor nessa manhã. Assim, me colocando como um instrumento de Deus para a glória do Senhor, para que nós possamos receber, eu mesmo e a todos os presentes, e também os que vão ver essa mensagem depois através de outros canais na internet, e sejam alcançados pela graça e pelo poder de Deus, sejam libertos, sejam transformados, sejam edificados e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso bom Deus. Amém e graças a Deus. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler dois versículos, o verso primeiro, verso número 1 e o verso de número 7. Nos declara assim o nosso Deus na sua palavra: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Agora vamos para o 7. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Amém? Glória a Deus. Então nós podeis assentar. A mensagem de hoje nós intitulamos como tempo de ficar quieto, baseado inicialmente nesse versículo, tendo esse versículo como o versículo chave para essa mensagem. Tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente. Glória a Deus. Então nós também temos na palavra do nosso Deus, no Salmo 46, melhor dizendo, Salmo 46, verso de número 10, a parte inicial, que nos declara assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, capítulo 46, verso de número 10, a parte A, ou a parte inicial do verso diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Então nós, meditando sobre esse assunto, pesquisando um pouco sobre esse assunto, nós encontramos então alguns versículos, algumas passagens bíblicas que nós vamos usar como fundamentação para a mensagem de hoje. E um deles é esse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar significa permanecer quieto, tornar-se tranquilo, entrar em um estado de serenidade, buscar uma condição de paz no nosso espírito, especialmente nós que já somos cristãos. Quando nós perdemos a paz ou não temos paz, está faltando para nós essa condição de quietude. Nós precisamos então buscar de Deus, receber dele as condições para nos aquietarmos, para acalmarmos os nossos corações, para serenarmos as nossas emoções. Mas não somente nos momentos em que nós porventura estejamos atribulados. É importante para nós como cristãos desenvolvermos a condição de vivermos em paz o tempo todo. Se por algum momento, por alguma situação, por alguma circunstância, nós tivermos a nossa paz ameaçada, imediatamente nós precisamos lutar para preservar essa paz, especialmente dentro de nós, no nosso espírito e na nossa alma. E somente o Deus da paz, o príncipe da paz, o Senhor Jesus, é que tem a paz, a verdadeira paz para nos oferecer, para nos dar. Por isso mesmo, um dos nomes que são atribuídos ao Senhor Jesus é o príncipe da paz. Ele é que pode nos conceder a verdadeira paz. Amém? Glória a Deus. Nós temos também no próprio Salmo de número 46, o verso 1, a palavra dos Deus nos dizendo assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Repetindo, Salmo 46, verso 1:
Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Então, se nós temos um Deus que Ele é o nosso refúgio, o que significa um lugar de refúgio? Um lugar de proteção. O que significa que Ele é a nossa fortaleza? Também é um lugar de proteção. Então, em Deus nós podemos nos refugiar, nos esconder. Ele é o nosso esconderijo, Ele é a nossa proteção. Ele nos protege integralmente, seja em relação ao nosso espírito, seja em relação à nossa alma e também em relação ao nosso corpo. Ele nos protege integralmente, se nós nos refugiarmos nele. Não adianta nós querermos muitas vezes que Deus nos proteja, se nós não estamos entrando nessa condição de nos refugiarmos nele. Essa iniciativa de confiar em Deus, sabendo que é Ele que pode nos proteger, é Ele que pode nos esconder, é Ele que pode nos guardar, tem que partir de nós. A iniciativa deve partir de nós, porque Deus sempre irá respeitar a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Se nós manifestarmos uma confiança verdadeira em Deus, reconhecendo que Ele pode nos proteger e que Ele pode nos guardar, assim Ele fará. Isso é exercitar a fé em Deus, a confiança em Deus. Quando nós temos uma atitude de fé, Deus corresponde conosco. Deus não responde simplesmente a sentimentos, emoções. Deus não responde simplesmente a palavras que muitas vezes são desprovidas de fé. Deus corresponde, Deus responde a atitudes de fé. Fé significa nós confiarmos em Deus, crermos nele e na sua palavra e termos uma atitude correspondente a tal fé que nós estamos demonstrando, ou que queremos demonstrar, a tal fé que nós estamos cultivando. Se nós então estamos sendo, por exemplo, atribulados, nós podemos entrar nesse lugar de quietude, de descansar em Deus, de transferir aquilo que nós não podemos fazer ou não devemos fazer para Deus. Se tem alguém, por exemplo, nos perseguindo, nos atacando, nos afrontando, nos caluniando, vamos transferir a nossa causa para Deus, porque Deus é um juiz justo, Ele julga a todos retamente. Então, se nós quisermos, por exemplo, revidar, uma pessoa nos ofende e nós queremos revidar ou revidamos, nós estamos querendo fazer justiça com as nossas próprias mãos. Nós estamos nos colocando numa condição que demonstra que nós temos condições de nos defender, ou seja, eu não preciso que Deus me defenda. Pode deixar Deus, que eu mesmo me resolvo aqui, eu mesmo me garanto aqui. Pode deixar que eu vou resolver a parada. É assim que o cristão deve agir? É claro que não, é óbvio que não. Se nós fizermos assim, nós estaremos nos assemelhando a um comportamento de um ímpio, de uma pessoa que não crê em Deus, que não confia em Deus. Porque se nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele é o Todo-Poderoso e que Ele tem prazer em agir por nós. Nós transferimos aquilo que nós não podemos fazer ou não devemos fazer para Ele, para que Ele haja por nós, para que Ele haja em nosso favor. Agora, nem tudo que nós formos transferir para Deus envolve nós nos aquietarmos. É claro que não. Muitas vezes nós precisamos agir, muitas vezes nós precisamos confiar em Deus, contar com a intervenção de Deus, com a ajuda de Deus, mas também nós devemos fazer algo, tem algo que precisa ser feito. Nessa situação que nós estamos nos referindo na mensagem de hoje, nós vamos abordar aspectos em que nós não devemos agir, mas pelo contrário, nós devemos nos aquietar e deixar Deus agir não só na situação, mas especialmente agir em nós, agir em nossos corações, agir em nossos pensamentos, agir em nossas emoções, em nossos sentimentos, para que assim nós possamos ser transformados e aperfeiçoados naquilo que precisamos
para que possamos assim também ser mais abençoados do que temos sido. E quando nós assim fazemos, nós estamos também desenvolvendo um fruto do Espírito Santo em nós. O Espírito produz frutos em nós, se nós assim cooperarmos com Deus. Um desses frutos é mansidão, outro fruto é domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio. Muitas vezes nós ficamos irritados ou nervosos com alguma situação, conforme temos falado, mas nós precisamos dominar a nós mesmos, com a ajuda, é claro, indispensável do Espírito Santo. Se eu fico irado, se eu fico nervoso diante de uma situação, eu preciso imediatamente pedir ao Espírito Santo que venha em meu socorro e me dê a condição de ficar em quietude, de ter domínio próprio, de contar até 100.000 vezes, se for necessário, antes de reagir. Porque se eu for reagir no momento que eu estou nervoso, que eu estou irado, fatalmente essas emoções que já estão em desequilíbrio me levarão a falar, a agir de uma forma que não corresponde com a melhor maneira de agir, com a melhor maneira de proceder, tendo em mente que eu sou cristão e que assim, se eu sou cristão, eu tenho que imitar a quem? Ao Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Então, se eu preciso imitar o Senhor Jesus, nós temos um exemplo dele em uma situação que nós observamos que o Senhor Jesus ficou numa condição assim que nós estamos falando, uma condição de quietude. O Senhor Jesus, conforme diz a palavra no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, houve ali uma situação em que os fariseus, os mestres da lei, aqueles que estavam perseguindo a Jesus, membros do Sinédrio, aqueles que queriam achar alguma culpa em Jesus, acusar ao Senhor Jesus de algum erro, de algum pecado. Eles trouxeram a mulher, foi pega em adultério diante de Jesus, e ali eles ficaram em volta de Jesus, e aquela mulher foi colocada ali próximo do Senhor Jesus, e eles inquiriram, perguntaram ao Senhor Jesus o que deveria ser feito com aquela mulher, porque a lei dada a Moisés condenava aquela mulher à morte por apedrejamento. A mulher que fosse pega em flagrante adultério recebia uma punição de morte, com a pena de morte por apedrejamento. E eles então questionaram ao Senhor Jesus para ver o que ele iria fazer, como ele iria reagir. E qual foi a atitude dele? Jesus ficou em silêncio. Ele estava ali escrevendo com o dedo no chão, na terra, e eles falando, esbravejando, inquirindo, perguntando, e Jesus ficou em silêncio, não respondia. Tanto assim que eles insistiram na pergunta, até que então Jesus respondeu, depois de passar um tempo ali quieto, calado, escrevendo no chão. Muito provavelmente nós podemos deduzir que ele estava orando ao Pai, para que o Pai interviesse naquela situação. Não podemos afirmar que ele já sabia de pronto a resposta ou que não sabia, mas de qualquer forma houve ali uma manifestação da presença de Deus entre todas aquelas pessoas, houve ali uma manifestação do poder de Deus no meio daquelas pessoas, porque depois que Jesus falou para eles, deu a resposta a eles que quem estivesse sem nenhum pecado e atirasse a primeira pedra, todos eles ficaram constrangidos, todos eles tiveram a acusação na sua consciência. Provavelmente o próprio Espírito Santo fez com que cada um ali se lembrasse de algum pecado ou de vários pecados que já tinham cometido, pecados também provavelmente que estavam sujeitos a alguma punição, quem sabe até mais severa. Transgrediram, eles conheciam muito bem
toda a lei, e especialmente os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos. Então eles provavelmente se lembraram de algum, pelo menos de algum daqueles pecados que eles haviam cometidos ali, afrontando algum dos 10 mandamentos, quem sabe, e aí eles foram constrangidos pelo poder de Deus e reconheceram também que eram pecadores e foram saindo um a um. Então essa foi a forma como Jesus lidou com aquela situação. Ele não foi respondendo de pronto, por mais que ele tivesse sabedoria, por mais que ele tivesse poder de Deus já com ele, o Espírito Santo com ele, ele não se apressou em responder, antes ele se calou. Glória a Deus. E assim ele transferiu ao Pai, a Deus, o poder para agir. Ele transferiu a causa, aquela situação ali, colocou nas mãos do Pai e deu então permissão, vamos dizer assim, entre aspas, para que Deus agisse. Ele transferiu aquilo que ele poderia fazer imediatamente, de pronto, por iniciativa própria, pessoal, mas antes ele recorreu a Deus, recorreu ao Pai para que Deus interviesse. E aí o desfecho foi maravilhoso, porque todos eles reconheceram os seus erros e cada um foi saindo um a um, sem mais questionar a Jesus. Amém? Veja, por exemplo, o que nos diz sobre essa situação de nós, essa condição de nós nos aquietarmos e não agirmos precipitadamente em situação de desequilíbrio emocional, sentimental, por qualquer situação. Veja o que nos diz Tiago, São Tiago, na sua carta universal, no capítulo 1, os versos 19 e 20. Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, nos diz assim o nosso Deus na sua palavra: assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar, porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Vamos repetir? Assim, meus queridos irmãos, tendes estes princípios em mente. Quais princípios? Vai falar agora. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar, porque a ira do ser humano ou do homem não é capaz de produzir a justiça de Deus. Quando nós, conforme falávamos antes, tomamos a iniciativa de agir, movidos por sentimentos, emoções que estiverem em desequilíbrio, ou quem sabe por ira, nós estamos querendo fazer justiça por nós mesmos, com as nossas próprias mãos, conforme dizíamos, e assim nós impedimos a justiça de Deus. Veja o verso 20 no final: a ira do ser humano não é capaz, ou seja, ela é incapaz, não é capaz, a mesma coisa que dizer, é incapaz de produzir ou de promover a justiça de Deus. Eu impeço que Deus faça a justiça dele, que é perfeita por mim, quando eu quero fazer justiça por mim mesmo. E normalmente quando nós reagimos, ao invés de nos calarmos e orar a Deus primeiro antes de falar, nós estamos sendo movidos por algum sentimento desvirtuado, algum sentimento natural, carnal, que é próprio da nossa natureza humana, decaída por causa do pecado. Muitas vezes pode ser por orgulho, porque nos calarmos diante de uma situação de afronta, de ofensa, de perseguição, de acusação, requer de nós humildade. Nós precisamos nos humilhar muitas vezes, se nós quisermos ficar calados e não agir por nós mesmos e transferir para Deus a causa. Isso requer de nós uma posição de humildade, uma condição de nos humilharmos diante daquela situação, diante da pessoa que está nos atingindo, que está nos atacando, que está nos caluniando, que está nos perseguindo. Então, se nós nos humilhamos, refreamos o nosso ímpeto de orgulho, porque quando nós somos acusados, ou mesmo quando somos confrontados
ou mesmo quando somos corrigidos, a tendência é de nós reagirmos. E essa reação, ela tem como principal motivador o orgulho. Normalmente nós reagimos porque mexe com o nosso orgulho, nós não queremos nos humilhar. A tendência da nossa natureza carnal é de não sermos humildes, mas o que nos diz o nosso Deus na sua palavra? Se nós nos humilharmos, Ele fará o que conosco? Ele irá nos exaltar. Mas pelo contrário, se nós nos exaltarmos, ou seja, termos uma atitude movida por orgulho, que a exaltação ela é decorrente de um sentimento de orgulho, aí nós seremos abatidos, seremos rebaixados. Então nós temos que aprender com Deus, amém? Temos que aprender com a palavra de Deus e pensar, analisar, orar antes de agir. Quando nós refreamos o nosso ânimo, nossas intenções e pedimos a intervenção do Espírito Santo, Ele virá nos auxiliar. Então precisamos aprender a refrear o nosso ânimo, o nosso ímpeto nessas situações. Se nós nos contivermos e transferirmos as nossas causas ou as questões para a jurisdição divina, o justo juiz julgará a nossa causa. O juiz, que é o nosso Deus, que é justo, ele só irá julgar, interferir nessa causa ou em tais causas se nós transferirmos para ele. Ele respeita a nossa iniciativa, a nossa decisão, amém? Salmos de número 7, capítulo 7, verso de número 9 nos diz assim: Deus justo, que sonda as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus justo, que sonda as mentes e as entranhas, os sentimentos, as motivações, as intenções do coração, dá fim, ou seja, paralisa, põe fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Então quem deixa Deus ser o seu juiz, transfere a justiça para as mãos de Deus, recebe de Deus segurança e paz. É o que nós falávamos no início. A paz permanece conosco, a paz retorna para nós, para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito, porque nós confiamos que Deus já está agindo em nosso favor quando nós transferimos as nossas causas para Ele, amém? E Ele com certeza saberá dar o desfecho que Ele assim entender que deve ser dado. Não é agora eu vou orar, não, Deus, faça justiça para mim, mas puna o fulano. Misericórdia, irmão. Vamos transferir e deixar Deus fazer conforme a sua vontade, amém? Ele saberá como sabe sempre, como lidar com a situação e com as pessoas envolvidas também. Deixar Deus fazer justiça é deixar e confiar que Deus sabe o que fazer e que Ele fará segundo o que for melhor, não aos nossos olhos, mas segundo o que Ele sabe que é melhor, amém? Se nós permitirmos buscar a paz ao invés de uma contenda diante de uma situação desagradável ou estressante, se nós optarmos pela paz, nós receberemos paz de Deus. Se eu escolher entrar numa contenda, numa discórdia e ficar discutindo e querendo prevalecer a minha vontade, prevalecer a minha opinião, prevalecer, não, eu tenho razão, você que é culpado, não, você que fez isso primeiro, eu estou só devolvendo o mal que você me fez, nós não vamos descansar em Deus, nós não vamos receber de Deus a paz, porque nós colhemos o que nós plantamos. Quem semeia discórdia, escolhe o quê? Quem semeia vento, escolhe tempestade, diz o ditado aí natural, né? Então é isso, se nós não
buscarmos a paz, não nos esforçarmos para manter a paz com todos, conforme diz Deus na sua palavra, no que depender de nós, devemos buscar a paz, manter a paz com todas as pessoas. Agora, é claro que nem sempre será possível, mesmo quando não for possível, porque já não depende mais de nós, vamos transferir para Deus, vamos nos humilhar, nos aquietar e deixar Deus agir por nós, amém? Veja Mateus, Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, o verso número 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados e também considerados filhos de Deus. Se eu não for uma pessoa pacificadora, eu já não estou agindo como filho de Deus, porque eu não estou seguindo, imitando o exemplo do meu pai. Para que eu seja realmente filho de Deus, eu preciso imitar o comportamento de Deus, eu preciso imitar o comportamento do Senhor Jesus, amém? Eu só vou ser considerado verdadeiramente filho, no sentido de agir como filho, de agradar como filho, agradar o meu pai, enquanto eu estiver, no mínimo, me esforçando para imitar o exemplo do Senhor Jesus, amém? Porque foi Deus vivendo como homem aqui na terra. Então eu preciso agir como Deus, porque eu não sou representante de Deus, nós não somos embaixadores de Cristo, nós não representamos o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Se eu sou embaixador de Cristo, representante dele, eu preciso agir de forma semelhante àquela que ele agiria se ele estivesse no meu lugar, naquela situação, amém? Então, tem muita gente que fala, não, eu sou filho de Deus, não, eu sou filha de Deus. Tem uns que ainda falam que é filho queridinho de Deus, né? Mas na hora que vai agir, não corresponde, não tem um bom testemunho. Aí o que acontece? Quem não é cristão, quem não é evangélico, quem não é crente, são expressões que se usam no nosso meio, observa o comportamento de tais pessoas e fala, não, eu não vou também para a igreja desse aí não, eu não vou ser crente que nem aquela ali não, misericórdia. Olha só como que ele age, olha como que ela faz. Então nós precisamos cuidar muito, vigiar muito com o nosso coração, porque ele é enganoso. Então não fiquemos nos aprovando sem que tenhamos primeiro examinado a nós mesmos e busquemos do Espírito Santo que ele também nos examine, que ele sonde os nossos corações para nos mostrar o que está de errado em nós, o que tem que Deus está reprovando em nós, que não está agradando em nós, seja a nível dos nossos sentimentos ou pensamentos e emoções, e também das nossas palavras e atitudes. Nós precisamos buscar estar sempre sendo corrigidos pelo Espírito Santo, corrigidos, disciplinados por Deus, porque Deus corrige o filho a quem ama. Se nós queremos ser amados por Deus, precisamos estar dispostos a ser corrigidos por Ele. Deus não é um banco, Deus não é o gênio da lâmpada para fazer só atender os seus pedidos, não. Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo, não, Deus faz assim, não, Deus não faz isso não. Misericórdia, irmão, Deus não é isso não. Se você estiver tratando Deus dessa forma, você está precisando voltar para o beabá, começar a vir nos cultos, na escola bíblica, aprender a ler a Bíblia, orar mais, jejuar mais, para aprender quem é Deus, porque aí você está distorcendo a pessoa de Deus, a imagem de Deus para você está distorcida, e Deus não vai concordar com você não, só porque você acha que Ele é um Deus bonzinho e amoroso. Não vai mesmo. Deus é fiel a Ele mesmo e a sua palavra, amém? Veja o que nos diz Provérbios no capítulo 20, verso número 3, Provérbios 23, qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga, quem consegue por fim as contendas é que merece honrarias. Qualquer pessoa tola
tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas, ou terminar com as contendas, é que merece honrarias. Então, a pessoa que está sempre começando uma discussão, sempre começando uma conversa inconveniente, uma conversa torpe, uma acusação, uma fofoca, porque como tem fofoca no nosso meio, né? Infelizmente, as pessoas ficam, parece que tem gente que fica por conta de observar a vida alheia, cuidar da vida dos outros em vez de cuidar da sua, ver erro nos outros em vez de ver e reconhecer os seus. Essas pessoas não vão a lugar nenhum, elas não vão ser abençoadas, elas não irão prosperar na sua vida, porque o tempo, a energia que elas estão despendendo em cuidar da vida dos outros, ela está deixando de cuidar da sua própria vida. E nós teremos que prestar contas de todos os nossos atos, palavras, ações, de tudo diante de Deus. E mesmo hoje Deus está nos observando para saber no que Ele pode nos aprovar ou não. Naquilo que estamos sendo aprovados por Deus, nós seremos recompensados por Deus, porque Deus é justo. E naquilo que nós estamos sendo reprovados por Deus, nós precisamos ser corrigidos, se nós quisermos, é claro. Melhor é que nós busquemos a correção antes que as consequências venham, antes que consequências ruins venham para nós, como consequências mesmo, colheitas daquilo que nós estamos plantando. A atitude de nos aquietarmos e permanecermos em silêncio, ela demonstra para Deus e para nós mesmos que nós confiamos na soberania de Deus, confiamos que Ele tem o controle de todas as coisas, confiamos que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele pode, que Ele tem poder para intervir, para agir nas situações e até em nós mesmos. Essa atitude nos ensina a esperar em Deus e resistir ao desejo de resolver tudo do nosso jeito, conforme a nossa vontade. Essa mudança de perspectiva transfere nosso foco do problema para Deus, que pode resolver qualquer problema segundo sua vontade. Quando nós tiramos o foco do problema, como se fosse algo que nós pudéssemos resolver por nós mesmos, e transferimos o problema para Deus, o nosso foco sai do problema e passa para Deus. Aí eu vou olhar para Deus, eu vou esperar em Deus, eu vou confiar em Deus e Ele agirá por nós, por mim e por você, amém? Glória a Deus. Veja Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graça. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é isso que nós temos que fazer, é orar e confiar em Deus, transferir os nossos problemas, declarar o que está acontecendo conosco, suplicar a Deus que intervenha, e aí Ele agirá em nosso favor e a paz de Deus virá ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 21, capítulo 21, verso 23 diz assim: quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Quem reflete, medita, pensa, antes de falar, quem reflete antes de falar, evita muitos dissabores e sofrimentos. Quando nós falamos precipitadamente, especialmente quando estamos nervosos, ansiosos, agitados, muitas vezes sai besteira da nossa boca. Misericórdia. Então,
Depois que a palavra sai da nossa boca, é como uma flecha, ela não volta mais. A palavra que sai da nossa boca é comparada a uma flecha que sai do arco, ela é atirada e ela depois não volta, já foi, e ela vai produzir algum efeito. O efeito das nossas palavras pode ser bom ou ruim, bons ou ruins. Podem ser palavras de vida ou de morte, palavras que vão edificar ou palavras que vão destruir. O poder da vida e da morte estão nas nossas palavras. Então nós precisamos cuidar muito do que nós vamos falar. Veja ainda Provérbios 17, capítulo 17, verso 28. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada, e se dominar a língua, parecerá até que tem grande inteligência. Até mesmo o tolo passará por sábio se conservar sua boca fechada, e se dominar a sua língua, não falar precipitadamente, não falar bobagem, parecerá até que tem grande inteligência. Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha uma grande inteligência, mas se ele se calar, ele já passa por sábio, e se ele souber medir as palavras, ele passará por inteligente, mesmo não sendo tão inteligente. É isso que está dizendo. Então, se nós queremos ser mais sábios e mais inteligentes, vamos nos aquietar e não falar precipitadamente, vamos orar a Deus, vamos buscar do Espírito Santo. E é claro que nós sabemos que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, se nós não estivermos enchendo os nossos corações das coisas de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, nós não vamos conseguir falar palavras que agradem a Deus, palavras que sejam edificantes, palavras que sejam de vida, palavras abençoadoras. Para que nós falemos palavras assim, palavras de vida, palavras de bênçãos, palavras edificadoras, palavras consoladoras, palavras instrutivas, bons conselhos, nós precisamos ter o nosso coração cheio da vontade de Deus, através da sua palavra, através da vontade de Deus, através do amor de Deus. E isso também requer comunhão com Deus, requer intimidade com Deus, requer uma vida de jejuns, de orações, para que assim nós possamos receber do próprio Deus a condição de irmos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Nós falamos no início, e já caminhando para o final, veja o que está agora em Gálatas, no capítulo 5. Vamos ler aqui os versos 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Entretanto, o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, porque está em letra maiúscula. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Veja o 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. A lei, ela nos foi dada para nos mostrar aquilo que é contrário à vontade de Deus. A lei, ela aponta para o que é contra a vontade de Deus, ela mostra qual é a vontade de Deus e o que é contra a vontade de Deus. Então, quando nós agimos assim, estamos produzindo esses frutos que são gerados em nós pelo Espírito Santo, nós não estaremos contrariando a lei, muito pelo contrário, nós estaremos cumprindo a lei, estaremos obedecendo a lei de Deus, e aí só vamos ser capazes de produzir esses frutos que são provenientes, gerados do Espírito Santo em nós, se nós estivermos realmente obedecendo a Deus e nos esforçando, nos empenhando, nos dedicando para fazer e viver como Ele requer de nós. Veja Gálatas 5:25. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, somos guiados, instruídos, direcionados, inspirados pelo Espírito Santo, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Se vivemos pelo Espírito, ou seja, guiados, dirigidos, instruídos,
iluminados pelo Espírito Santo, orientados pelo Espírito Santo, andemos de igual modo sob a direção do Espírito Santo. Ou seja, o que é estar sob a direção do Espírito Santo? É Ele que me dirige, é Ele que dirige a minha vida. Faz isso, eu faço. Não faça aquilo, eu não faço. Espera, eu espero. Agora vai lá. Faz assim, não faz assim. Hora de calar, eu me calo. Hora de falar, eu falo. Então eu preciso ser dirigido pelo Espírito Santo. Esse domínio próprio que nós tanto precisamos, e falamos muitas coisas sobre ele aqui hoje, ele só será manifesto em nós só teremos condições de praticar esse domínio próprio se nós estivermos sendo guiados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, porque é só assim nós teremos condições de fazer segundo a vontade de Deus, amém? Então nós precisamos nos aquietar para também ouvir a Deus, ouvir a voz de Deus. Veja, por exemplo, aquela passagem que está em 1 livro dos Reis, no capítulo 19, dos versos 11 a 13, nós vamos aqui resumir. 1 de Reis, capítulo 19, versos de 11 a 13, fala que quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. E aí foi quando ali o profeta ouviu a voz de Deus. Então, se nós quisermos ouvir a Deus, nós precisamos nos aquietar, até mesmo para ouvir as pessoas. O que acontece? Muita gente que tem um problema, um desequilíbrio emocional ou alguma influência espiritual do inimigo, algumas coisas que nós podemos supor, mas não tem como nós afirmarmos com certeza, porque cada caso é um caso diferente, particular. Mas tem pessoas que não param de falar, falam sem parar. Você não consegue dialogar com a pessoa. Você quer dar uma opinião, dar um conselho, dar uma instrução, quem sabe até da parte do próprio Deus, mas a pessoa não te ouve. Ela quer falar o tempo todo, e você fala uma palavra e ela já pensa que ela já entendeu o significado daquilo que você está querendo transmitir, e ela já faz um comentário, e ela já emenda um assunto no outro. É cansativo, muitas vezes, nós convivermos com tais pessoas, com pessoas que têm esse tipo de comportamento, porque elas não ouvem, elas não dão ouvidos, e consequentemente não aprendem. Veja, por exemplo, um estudante que está lá na sua sala, nos seus estudos. Se ele ficar conversando lá enquanto o professor está lá na frente ensinando, ele vai aprender o que o professor está falando? É claro que não vai. Da mesma forma, você vem aqui para a igreja, enquanto nós estamos aqui ensinando, ministrando a mensagem da palavra, você está aí distraído, pensando em outras coisas, vendo outras coisas, falando de outras coisas, você vai aprender? Também não vai. Da mesma forma, quando nós não nos aquietamos diante de Deus, Deus nem vai falar, porque Ele já sabe que não vai adiantar falar. Você acha que Deus fica perdendo tempo? A gente muitas vezes, por amor ou por interesse, a gente quer insistir, quer tentar fazer com que as pessoas nos ouçam, quando nós queremos ajudá-las em alguma coisa. Mas Deus não, Ele simplesmente se cala. Ele não fala porque Ele sabe que não vai adiantar nada. Ele não vai lançar pérolas aos porcos. Ele não faz isso, porque não adianta você querer falar, ensinar, aconselhar uma pessoa que não para ouvir. A pessoa, por exemplo, que nem gosta de ler a Bíblia, porque a leitura também ela é uma prática, um exercício que requer que nós nos calemos. Você pode ver que a pessoa que não aguenta ficar calada, ela nem gosta de ler, porque para ler ela tem que concentrar no que está lendo, ela tem que calar a boca, ela tem que pensar na leitura, naquilo que está sendo lido.
Então, assim, nós conseguimos identificar a pessoa que não está em quietude muitas vezes. Muitas vezes é evidente, outras vezes não. Às vezes a pessoa está depressiva, está calada porque está deprimida. Isso também não é estado de quietude. Quietude é quando nós estamos em paz. Nós temos a paz de Deus, a paz de Cristo em nossos corações, amém? Então, nós precisamos desenvolver esse padrão de comportamento de estarmos em quietude, ou de buscarmos sempre momentos de quietude, momentos de oração, momentos em que nós vamos orar, fazer o nosso devocional, buscar a presença de Deus, a face de Deus, para ouvir a Deus. Porque se eu não ficar calado, eu chego para orar também, só fico falando, Deus faz assim, Deus eu quero isso, Deus aconteceu aquilo, e eu não paro e me aquieto diante de Deus para ouvir Deus responder à minha oração, Deus falar comigo, Ele não vai falar. E claro que se Ele não fala, você não ouve. Deus não fala comigo, mas você está se colocando numa condição de ouvir Deus falar com você? Você está dando oportunidade para Deus falar com você? Não, eu não aprendo nada, eu vou na igreja, mas não aprendo. Você está prestando atenção? Você está se aquietando e preparado com o seu coração, com a sua mente aberta para receber as instruções, receber a mensagem? Então são situações que nós precisamos examinar a nós mesmos e ver se nós estamos tendo atitudes que vão nos proporcionar aprender mais, crescer mais, sermos libertos de muitas coisas que precisamos sermos transformados, sermos edificados e sermos mais abençoados. Então essa foi a mensagem do nosso Deus para nós nessa manhã. Que Deus tenha falado com você, que Deus venha falar com aqueles que vão ver essa mensagem depois, de uma forma profunda e transformadora e também abençoadora, em nome do Senhor Jesus. Declaro